Enquanto o YouTube está aqui entrando, vamos já elevar nosso pensamento em agradecimento por este momento. Como eu sempre costumo dizer, uma mulher espiritual, ela precisa ser intencional. E que vocês saibam que este é o momento de vocês receberem conhecimento, expandir suas consciências e ter cura emocional. E que vocês intencionem o que vocês querem buscar na noite de hoje. E assim, elevando nossos pensamentos, recebendo dessa energia que vem direto do alto sobre as nossas vidas, sobre este ambiente das mulheres espirituais. Essa mesa, esse repasto que foi preparado de forma criteriosa e cuidadosa pelo nosso Pai Eterno, para que a gente se farte nesta noite. E que a gente possa dizer, eis-me aqui, Pai querido, eis-me aqui. Que seja feita a tua vontade, não a minha. E que vocês recebam neste momento já essa atmosfera de amor e paz que está aqui de forma poderosa, aquietando e serenando da agitação do dia, respirando de forma lenta e profunda e se permitindo sentir essa energia que vai te envolvendo. Intencione essa energia sobre a sua vida, trazendo alinhamento, quietude sobre o seu lar. E assim eu digo, deixo a minha paz a vocês. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. E que não se perturbe o seu coração. E que não tenham medo. Assim disse o nosso irmão Jesus. João 14. E que a gente se farte. Se farte, aquiete, porque estamos sendo cuidadas. Feliz daquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas se você, como uma mulher espiritual, não consegue neste momento fechar os seus sentidos físicos e alargar os seus sentidos espirituais, mas a tua fé te trouxe até aqui, e a tua fé fará você receber a porção que foi preparada exclusivamente para você. Creia que tem algo muito singular e especial preparado para vocês na noite de hoje, para cada um de vocês. Lembrem-se, vocês têm uma identidade espiritual enquanto filhas e que o Pai te reconhece ainda aqui no meio da multidão. E Ele sabe a necessidade que movimentou vocês estarem aqui até no dia de hoje. Eu não sei, mas Ele sabe. E o que é mais incrível é que muitas vezes nem nós mesmos sabemos as nossas necessidades. Há pouco eu estava conversando com Paula e falando, nossa, hoje há algo denso e que causa uma irritação interna. Aí nós podemos dizer, é o clima, é a correria do dia a dia. Será? Eu senti no meu coração hoje que a mensagem seria direcionada para as mulheres, para os seres, vamos dizer assim, porque alcançará homens também. Aqueles que são espirituais, quer saiba, quer não saiba. Vamos dizer, aqueles profetas do Senhor. Não aqueles que profetizam o futuro, mas digo sim, de todo aquele enviado de Deus para trabalhar na obra dele. E todo aquele que assim se fizer, esses eu estou falando. E que tem já uma sensibilidade e que às vezes ficam oscilando no meio da multidão, no dia a dia, sem nem saber o porquê. Amém.
E aí, Paula tá dizendo aqui, ó, tomei um banho, fiz uma meditação com a música tranquila e orei. Isso é posicionamento. Eu já tenho algumas ferramentas que são trazidas aqui, inclusive no Mulheres Espirituais, que a gente deve recorrer. E aí, como a mulher espiritual, ela é intencional, ela se preparou, ela veio para poder deixar aquilo tudo que estava atordoando, mesmo que não tivesse um motivo real na sua vida, por ela estar passando por alguma dificuldade, mas porque ela sentiu isso e ficou agitada, e se agitou e ficou nervosa. E ela fez, eu vou me equilibrar. E eu, mais do que isso, eu vou entrar no Mulheres Espirituais para ter esta comunhão e lá eu receber esse refrigério. Mas ela se preparou. E quando ela se prepara, aquilo que ela intencionou começa a ser materializado, porque ela começa a ter atitude coerente com a intenção dela. Ela pensou, ela teve uma atitude coerente com o pensamento dela e fez alguns movimentos para estar aqui. Fé de que existe algo maior, já que eu sou uma profeta do Senhor, já que eu tenho dons que faz eu sentir o ambiente onde eu estou, que faz eu sentir aquilo que é do outro muitas vezes, seja os pensamentos, os sentimentos, e muitas vezes eu sinto como meu. Isso que é o mais desafiador. Porque muitas vezes aquilo que está no outro conecta com algo que ainda precisa ser limpado em nós. E aí quando eu sinto isso internamente, eu não sei o que fazer. Eu muitas vezes sou levada por todo esse fluxo e só fico experimentando os desequilíbrios emocionais, ainda que não tenha uma causa aparente. Então, profetas do Senhor, é sobre isso que eu estou falando. Quero falar com vocês nesta noite. Se vocês experimentam oscilações emocionais, oscilações de pensamento, isso pode ser um dom que está sendo despertado, que ainda não foi burilado. E que você não se permite a cura interna, o autoconhecimento, e lançar a mão das ferramentas que o Pai já vem trazendo pela boca de vários profetas experimentados, de qual o caminho que você que ainda está no início precisa percorrer para ter este alinhamento e essa quietude, para que vocês possam vibrar mais alto, para que no momento que a densidade ao nosso redor descer de tal forma que nos causar uma turbulência e que a gente sente as nossas forças meio que enfraquecer, mas a gente lembra que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. E neste momento a gente se dirige para Ele, lança a mão daquilo que já temos de conhecimento e aquietamos. E mais do que isso, começamos a trabalhar a nossa inteligência emocional. Porque eu entendo que para lidar com tudo isso, enquanto um profeta do Senhor que tem sentidos espirituais aguçados, não tenho como dar conta com a minha mente natural. Não tenho como dar conta com as minhas emoções naturais. Preciso sim sossegar e fechar os meus sentimentos, meu pensamento, os meus sentidos físicos e alargar o meu sentido espiritual, para que eu possa receber essa inteligência espiritual que não vem só de mim, mas vem sim muito do que eu recebo nesse estado, vem do meu espírito, mas do meu espírito que está em comunhão com o Pai. E Paula deu a deixa quando ela entrou e disse: eu tomei um banho, eu coloquei uma música suave e eu meditei, eu orei e meditei. Ela tá falando aqui, bem-vinda Marcinha, bem-vinda Marcinha. Joyce, bem-vinda. Então é sobre isso que queremos conversar nessa noite com vocês. E eu gostaria de sentir o momento que vocês estão. O quanto vocês assentem ou vocês têm convicção de que vocês têm sentidos espirituais mais aguçados. Qual o grau que vocês se encontram?
ou tem consciência que tem esses sentidos, mas não sabe lidar com eles, experimentam muito dessas aflições na mente, nos sentimentos e ficam oscilando. Coloca aí pra mim como é que vocês estão, qual é a situação que vocês se encontram. Sem esse alinhamento, queridas, sem esse movimento, a gente vai experimentando cada vez mais um abismo em camada que faz com que a gente realmente experimente enfermidades, que a gente atraia cada vez mais situações daquela que a gente não está gostando. Olha que muitas vezes eu não tenho situações na minha vida concreta que me faz oscilar pensamento e ter sentimentos desalinhados. Mas à medida que eu não me olho, não me cuido e que eu não busco o caminho de dar uma parada em tudo isso e eu começar a ter domínio sobre tudo aquilo que Deus colocou na minha vida para que eu possa servir aos meus irmãos, para que eu possa colocar a serviço do reino, eu cada vez mais vou sendo levado nesta avalanche. Cada vez mais eu sou levada nesta avalanche. Essa angústia que passei o dia sentindo não era minha. Coloquei no passado porque após a meditação passou. Amém. De alguma forma, todos nós estamos numa caminhada onde a gente está buscando o autoconhecimento, porque à medida que eu me conheço, que eu vejo as minhas sombras, que eu lanço luz nessa treva que há em mim, que é aquilo que eu não conheço, eu vou cada vez mais acessando a luz. E vou trazendo este equilíbrio para a minha vida. Se dissermos, 1 João 1,6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Então precisamos, se dissemos que somos servas do Pai eterno, servas de Deus, precisamos entrar na luz. Deus está dentro de mim, portanto eu tenho que fazer essa luz brilhar e eu ser esse ponto de luz. E eu preciso rasgar as trevas que há em mim. E que eu sempre digo, quais são as trevas que há em mim? O desconhecimento de quem eu sou. O desconhecimento do meu lado sombra. Eu preciso conhecer as minhas sombras para jogar luz nela. Com luz, na medida certa, na posição certa, não há sombra, não há escuridão. E esse é o caminho da gente se aquietar, da gente se alinhar. E é um caminho que precisamos percorrer e que cada vez vamos galgando uma posição mais elevada em termos de vibração. Porque é essa posição, é essa vibração que as pessoas chamam de comunhão com o alto, de comunhão com Deus. E é através do conhecimento de quem sou. Para cada dia mais eu abandonar aquilo que eu acredito ser. Para que eu viva de fato quem eu sou de verdade. Para que eu possa trazer à existência na minha vida aquilo que a Bíblia fala sobre mim. Filha de Deus. Irmã do Cristo. Irmão do Cristo. Olha, tá dizendo que fez a meditação que eu ensinei a ela. E dando gratidão. Amém. E eu sempre digo, nós precisamos exercitar todos os dias a meditação. Que eu chamo de deserto. O deserto abundante que o Pai nos oferece.
para que na hora da turbulência eu possa descansar. Eu possa usar de forma muito rápida esse recurso e sair das intempéries do mundo, da vida, da situação. E percebam que muitas vezes essa intempérie não vai ter uma condição real para a gente estar experimentando. Às vezes não tem nenhuma circunstância ao meu redor, nem na minha vida, que me faça estar com aquela agonia, com aquela irritação, com aqueles sentimentos desalinhados e com pensamentos acelerados. Não tem. Só que quando isso vem, eu não sei quem de vocês já experimentaram, mas é algo muito forte. Quando a gente pega essa vibração mais densa do ambiente onde estamos, da própria atmosfera do planeta, é muito forte, parece que vai nos tragar. E se a gente não estiver exercitada nesta prática, a gente não consegue sair facilmente. Muitas vezes nem consegue. E passamos dias e dias dentro desse contexto. E é assim que muitas vezes pessoas são lançadas à depressão. E muitas outras patologias psíquicas. E que começa de forma espiritual. É sério, minhas irmãs. Nós precisamos encarar com seriedade o dom que nós temos, a sensibilidade que trazemos, porque ela está nos apontando que temos também uma responsabilidade, uma missão, e que tudo isso é para colocar a serviço de Deus, a serviço do próximo e das nossas vidas, sim, porque começa em nós mesmos. Não vai... Muitas vezes também a gente experimenta de querer fazer pelo outro, esquecendo de fazer por nós. Acreditamos que se temos um dom, temos que colocar apenas a serviço do outro, que não podemos utilizar nas nossas vidas. Não é bem assim. Precisamos criar intimidade também com esse dom que Deus nos deu. Saber manejá-lo para nós mesmos. Para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa sair de situações cotidianas, densas, que nos tragam, que tentam nos tragar, nos engolir, nos sufocar, nos atormentar. E cada vez mais eu vou olhando e percebendo que de fato na minha vida não há condições, não há circunstância que me leve a viver aquilo tudo que eu estou experimentando, seja de tristeza, de irritação, seja de pensamentos acelerados, ansiedade. Mas eu não consigo controlar. Ora, se nós somos esse canal que recebemos do alto informações de forma constante, eu tenho que elevar meu padrão vibratório para que eu possa receber do alto e não de esferas mais baixas, não das consciências que estão aqui no planeta e que oscilam, que estão enfermadas e que se afastaram de quem são e que se afastaram de Deus. Márcia colocou, para se descobrir é preciso se perder. Sim, sim. É o que a gente fala, desvelar, o que a gente fala também, desconstruir, que é o que você está aqui chamando de se perder. Mas muitas vezes é nesse caminho mesmo que a gente começa a ficar perdido e diz, não sei mais o que fazer com a minha vida, com as coisas que estão me acontecendo, e eu não sei mais quem eu sou. E que a gente busca um caminho de se encontrar. Mas aqui eu ainda falo algo a mais. A gente precisa encontrar quem de fato somos. E abandonar aquela velha criatura a qual nós fomos através do longo da nossa existência, formando pelas nossas experiências, pela educação que recebemos, pelas dores que vivenciamos e fomos construindo essa criatura cheia de máscaras,
cheia de máscaras para lidar com aquilo que é pesado e esquecendo de quem somos de fato. Tranquilo. E a gente vai se esquecendo. Então a gente precisa, de fato, retomar quem somos. E muitas vezes a gente passa por tribulações ao ponto de se perder, de fato. Que Márcia falou que travou, mas tá tudo certo. Eu sempre digo que está tudo certo. O teclado travou, mas você trouxe o que precisava trazer. É preciso descobrir. É preciso se descobrir. E muitas vezes a nossa descoberta está quando achamos que estamos perdidos. Há uns dias também ouvi uma pessoa falar que ela está hoje no momento que ela não se reconhece mais. Quando a gente está na busca do autoconhecimento, na busca da comunhão com Deus, da intimidade, e que a gente experimenta este ponto, eu digo, amém. Você está mais perto de quem você é do que você nunca esteve. Então esse movimento onde eu não me reconheço mais, mas que eu estou fazendo uma busca de autoconhecimento, onde eu estou buscando a comunhão e intimidade com Deus, esse sim é positivo. Alguém levantou a mãozinha aí no Facebook. Esse sim é positivo. Por que que esse é positivo? Porque é o momento onde eu estou deixando para trás aquilo que eu acreditava que era, que diz respeito muito mais às minhas dores, às minhas experiências, à educação que eu tive, para de fato descobrir quem eu sou. E quem eu sou em Deus. Quem eu sou enquanto filha de Deus. Quem eu sou diante dessas potências que eu trago para colocar a serviço de Deus, a serviço da minha vida e a serviço daqueles que Deus encaminhar para mim. E precisamos encarar isso com seriedade, porque é como se diz, existem muitos profetas, muitas pessoas com dons extraordinários dentro dos manicômios. Só que hoje não tem, né, os manicômios, mas a gente ainda experimenta as clínicas psiquiátricas e algumas casas que são formadas, porque graças ao movimento antimanicomial, isso foi rompido. As pessoas já não ficam internadas, amontoadas como acontecia no passado. Providência divina. Elas têm todo um tratamento hoje diferenciado, mas ainda assim experimentam alguns dessabores. E é fruto da negligência com ela mesma. E muitas vezes, às vezes também o direcionamento, a negligência começou dentro do seio familiar. Porque hoje, mais do que nunca, estamos vendo esses dons presentes de forma muito poderosa nas crianças. Não era algo comum antes as crianças estarem experimentando, mas também a Bíblia já fala sobre isso. E já está chegando este momento e as crianças cada vez estão mais despertas. Isso também não é agora, porque nós já temos pessoas que sucumbiram, porque os seus pais não deram a devida atenção e encaminhamento espiritual que aquele ser precisava para poder desenvolver a missão ao qual ela foi trazida a este mundo. Mas a misericórdia divina sempre tem algo preparado para nos resgatar. Sim. Muitas vezes, quando a gente nos vê no meio de um incêndio, onde a gente diz, acabou. A gente vê aquele cerco fechando e você fala, é o fim. E eis que do alto, como um helicóptero, se a gente puder usar como analogia, somos içados. É porque a gente olhava ao redor, a gente não olhou para cima. Olhem para cima, é lá que está a resposta. Trabalhem a inteligência espiritual. Vocês precisam e vocês só tem como trabalhar a inteligência espiritual através da comunhão, através do autoconhecimento, através de receber revelação daquilo que está dito na Bíblia, mas que muitas vezes com a nossa mente natural não conseguimos compreender. Mas quando a gente se esforça, quando a gente se coloca na posição, a gente recebe revelação, providência divina.
misericórdia, resgate. Após o resgate, vocês vão experimentar um momento de restauração. A Bíblia também é sobre isso, sobre restauração. Restauração de relacionamentos. E o primeiro relacionamento que você vai precisar restaurar é de você, com você mesma. E precisamos ter paz conosco mesmos. Precisamos ter tranquilidade. Precisamos ter paciência com o nosso caminhar e perseverança. Porque muitas vezes quando chegamos nesse estado limite, nós queremos tudo para ontem. Eu entendo, até porque o que experimentamos é algo realmente atordoante. Porque aquilo que a gente traz nos pensamentos, nas emoções desalinhadas, ela repercute de forma física. É o que as pessoas dizem, as emoções, elas trazem dores físicas. E aí experimentamos tudo isso e a gente quer fugir, a gente só quer ter um analgésico. Mas esse analgésico muitas vezes é mascarar a raiz de todo aquele sofrimento. E mais do que isso, se eu não reconheço a raiz de todo esse sofrimento, eu também não saberei utilizar e nem buscarei o remédio certo, o médico especialista certo. Eu já adianto para vocês que esse médico é o Cristo. É Ele que tem o remédio certo. É Ele o especialista certo. Tem também pessoas que Ele envia para nos auxiliar. Mas é tudo por Ele. Através dEle. Isso é só uma caminhada. As pessoas, elas precisarão nos guiar durante o período para que depois a gente possa trilhar sozinho este caminho. Porque o que às vezes ele precisa revelar para você, para que você atinja as pessoas que você tem compromisso de atingir, de libertar, de curar, muitas vezes não é o que ele vai dizer para mim, o que ele vai revelar para mim. E aí nós precisamos de fato ter este momento de solitude. Precisamos abraçar e amar este momento. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Mas nesse caminho, de fato, fisicamente, muitas vezes caminhamos só, mas espiritualmente jamais. E à medida que vamos caminhando e aumentando essa comunhão, nós vamos cada vez mais sentindo quem está conosco, quem segura as nossas mãos. E é ao ponto da gente ver quem está indo à nossa frente, abrindo o caminho. Caminhamos por obras prontas. Porque a gente entende tudo que está nos acontecendo e sabemos o porquê está acontecendo e o que é que está sendo demolido e o caminho que está sendo aberto e para onde vamos seguir e aonde chegaremos. E eu não falo só do nosso grande alvo, que é a vida espiritual, que é o momento em que nos desligamos daqui deste plano, mas também eu falo deste alinhamento que eu preciso ter para seguir com a minha missão. E também neste caminho, a minha missão é revelada, o meu propósito de vida é revelado. E eu sei os movimentos que estão acontecendo na minha vida, o que é que Ele está consertando, para onde Ele está me levando, o que Ele está trazendo de possibilidade para que eu possa atingir, para que eu possa executar a minha missão. E a gente vai percebendo que muito pouco nós fazemos. Mas o que fazemos quando estamos na inconsciência é atrasar tudo isso, é bagunçar tudo isso. É colocar a pedra que foi tirada de volta no caminho. É, isso que é o mais difícil de acreditar, mas é isso que fazemos.
E é desafiador de fato, porque é neste momento, nessa condição que muitos nos encontramos. Já ao invés de olhar o que está acontecendo, aonde aquilo está nos levando, a gente se agarra no aqui e agora, nas circunstâncias que temos, que não são as melhores, mas acreditamos que é, e deixamos de receber de forma mais rápida, mais breve, aquilo que estava preparado, porque a gente traz os entulhos de novo. E esses entulhos, muitas vezes, vamos colocando na nossa mente, nas nossas emoções, e nos desalinhando e trazendo aflições para a nossa vida. E chega ao ponto, dependendo ainda do dom que você traz, você começa a manifestar circunstâncias desafiadoras para a sua vida e que não era necessário você passar, mas que você começa a trazer, porque você começou a programar a sua mente para aquilo ali, para aquelas vivências a partir da dor, onde você começa a usar crenças que te botam muito num estado deplorável, crenças que estão no inconsciente coletivo, e você vai trazendo para a sua vida e manifestando isso em sua vida. Nem seria viver na utopia. Não seria viver na utopia, não. Você está de forma inconsciente mesmo, porque você está desconectado do ser espiritual, quem você é. Você está desconectado dos planos que foram traçados para a sua vida, e você vive apenas anestesiado e apenas no plano material. Isso eu hoje estou falando diretamente para aquelas pessoas que têm chamado, que têm dons, né? Como eu falei, eu comecei iniciando os profetas de Deus, e que estão desalinhados, que não sabem que são, e muitas vezes experimentam algumas sensações, alguns sentimentos, algumas percepções, mas também não sabem lidar com isso. Eu tô falando com esses seres, né? Com esses seres em especial. E que eles não estão vivendo, eles estão anestesiados, eles estão, aquilo que eu digo, eles reconhecem um ser que não é ele, porque esse ser que ele reconhece, que ele acredita que é ele, é aquele que foi forjado pelas dores, pelas experiências ruins, pela criação dele, e que ele precisa limpar para de fato ele descobrir quem ele é. E para que ele possa, através dessa comunhão, para que ele possa ganhar inteligência espiritual e poder ver, ter clareza do que está acontecendo ao redor dele, porque todo aquele movimento está acontecendo e para onde aquele movimento está levando ele. É sobre isso. E é que vai adoecendo, e por isso que a gente vê pessoas com dons extraordinários adoecendo, com vidas totalmente destroçadas. E cada vez mais se afundando e cada vez mais se afastando daquilo que ela desejaria. Porque quer queira, quer não, ela tem um vislumbre e ela sabe o que é que ela almeja, o que ela queria. E muitas vezes ela vai até esquecendo isso, porque ela vai engavetando esse sonho, porque ela já não acredita que é mais possível para ela. Crença. Existem muitas crenças que estão presentes no inconsciente coletivo, que a gente ouve, e tem aquelas que nós formamos a partir de nossas experiências e que vai fazendo toda uma programação e que dita a forma minha de ver o mundo, de pensar e de sentir. E essas pessoas que têm esses dons extraordinários, mas que não sabem lidar com ele, nem muitas vezes conseguem reconhecer ele, ela vai trazendo, manifestando na vida dela tudo o contrário. Todas aquelas coisas ruins que estão ligadas àquelas crenças. Quem é que poderia colocar aqui uma crença limitante sua, que você já tenha reconhecido, ou alguma dessas que a gente ouve as pessoas repetirem? A gente tem em todas as áreas. A gente tem na área financeira, né? Tipo, dinheiro que vem fácil, vai fácil. A gente tem na área sentimental. Em todas as áreas a gente tem um monte de crença. Algumas a gente já reconhece, entende que é padrão nosso, que a gente acredita naquilo, né? A vida é de batalha. A vida é prova.
Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Olha só essa. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Pense que se você está mandando essa programação interna para você, a tendência é que cada vez mais que você vai vendo as coisas se dificultarem em sua vida, as assombrações aparecendo, a sua tendência é não querer orar. Recurso que é um bálsamo para sua vida. Ninguém quer arriscar aqui mais uma crença. Aborrecentes. Outra crença. Pau que nasce torto, morre torto. Gente, essa aqui... Gente, se a gente ouviu muitas vezes na nossa criação pessoas falarem isso pra gente. E a gente fica repetindo. Isso às vezes a gente nem lembra mais. Como algumas pessoas estão tendo dificuldade. Só que isso está gravado no seu inconsciente e está ditando as circunstâncias que você vive hoje. É sobre isso que eu estou dizendo. E se você é esse ser que tem esse dom extraordinário, você vai manifestar isso para sua vida. Significa o quê? Que toda vez que você quiser mudar, que você reconhecer algo ruim em você, que você reconhecer uma sombra, que você quiser mudar, isso aqui vai ser startado e você vai dizer, não adianta, eu nasci torta, eu vou morrer torta. E aí você não tem forças e nem consistência para trazer essa modificação. Para quebrar essa crença e você conseguir fazer de forma fluida. Porque as transformações, as nossas mudanças, não teria que ser com peso, gente. Teria que ser algo leve. Eu determinar aquilo para minha vida, eu caminhar e fazendo com consistência e transformando. E por quê? Vocês já pararam para pensar por que é difícil? Quem anda com porcos, farelo come. Pois é. Então, quando a gente tiver uma pessoa que Deus colocar no nosso caminho para socorrer, e essa pessoa estiver na lama, eu vou dizer simplesmente que eu não posso ir lá socorrer ela, porque se eu socorrer ela, eu vou comer os farelos dela. Algumas vezes aí poderia dizer, a palavra diz que quem anda, eu vou em socorro, mas não preciso ter comunhão. Ok. E daí também vem uma outra crença, que quando eu vou socorrer alguma pessoa que está em condições espirituais deploráveis ou com condições materiais, que o que está no meu material diz respeito do meu espiritual, eu vou o quê? Aquilo vai respingar sobre a minha vida. Vem dessa crença. E aí o que é que vocês, profetas extraordinários, com dons extraordinários, experimentam na vida de vocês? Ajudou, aí vem aquela frasezinha, retaliação, fui atacada. E aí o que é que vocês experimentam? Respinga sobre a vida de vocês. A mente sua concebe isso como verdade absoluta. Tá na sua programação. Quando eu digo pra vocês e pergunto e peço que vocês falem, quando a gente traz essas informações, a gente joga a luz nisso, já é um meio pra gente começar a desprogramar. E a gente pode usar palavras que sejam contrárias a esta verdade, que até então estava como verdade na nossa vida. Não deixei com que a sua mente seja moldada pelo mundo. Isso é ter a mente moldada pelo mundo. Síndrome da Gabriela. Sim, a síndrome da Gabriela diz respeito a justamente isso. Pau que nasce torto, morre torto. Não me pertence quando barreiras e limitantes se apresentam. Não me pertence. Ah, sim, ela está dizendo aqui que a gente deve dizer isso, não me pertence. Por muito tempo, eu gostava de lançar mão disso, né? Dizer não me pertence. Mas se ressoou, é porque tem algo com você. Se lhe inquietou ou se trouxe algum movimento em você, nas suas condições materiais ou no seu ser, em termos de pensamento e sentimento, é porque tem alguma coisa em você, tem alguma programação que te liga. Então, não me pertence, entre aspas. A gente pode usar não me pertence, porque de fato não lhe pertence, porque você não é isso, mas você pode ir e fazer um segundo movimento. Isso não me pertence. Mas o que há em mim que se conectou com isso,
O que há em mim que se conectou com essa sensação que eu estou experimentando, com essa emoção que eu estou experimentando, com esse pensamento atordoado, com essa aflição, seja lá com o que for, ou com esse excesso de pensamento. E aí eu preciso respirar. Eu preciso me aquietar, serenar. Faço a pergunta e espero pela resposta. Tem hora que eu não consigo ler aqui, vai muito rápido. Não diz tristeza ou desconforto chega, a busca inconsciente, sinta, mas não convide a ficar. Este é o sentido. Como se fala assim, né? Ela pode até bater a minha porta. Eu posso até abrir a porta e falar com ela, mas eu não vou deixar ela entrar, assentar no meu sofá e ter comunhão, ou a minha mesa e ter comunhão comigo. Então, se a tristeza, se a angústia chegou, eu acolho, eu percebo, eu sinto. Só que eu não vou deixar ela fazer morada, eu não vou deixar ela ter comunhão comigo, eu não vou deixar ela entrar na minha casa. Então ela chega, eu reconheço, eu faço a pergunta, o que tem em mim que se conectou com ela. Posso até dizer, isso não me pertence, porque de fato esses sentimentos não nos pertencem. Nós viemos para ter sentimentos mais elevados, os sentimentos que estão lá traçados como os frutos do Espírito. E aí eu acolho, isso é um acolhimento, mas eu não deixo ela fazer morada. E para isso eu preciso de oração, de meditação e conhecimento da palavra. Da palavra que diz quem eu sou. Da palavra que me diz que tem uma promessa para a minha vida. Para a minha vida física e para a minha vida espiritual. Porque outra forma poderosa de eu quebrar essas informações é usando a palavra contrária a ela. Amém. E a outra coisa fantástica que a gente pode fazer é encontrar uma palavra que substitua, mas que faça sentido para nós. Às vezes o que vai fazer sentido para nós, às vezes não vai fazer sentido para o outro. Então por isso que é importante que venha de vocês. E aí Márcia coloca aqui, isso não me pertence. Pode haver marcas, mas não há mais lugar. E aí eu vou completar, em mim. Ela botou, mas não há mais lugar. Então isso é acolher. É reconhecer que já esteve em mim, mas não me pertence mais e que não há mais lugar em mim. E aí eu deixo ir. E como eu dissolvo e como eu deixo ir? Respirando, estando nesta presença, na presença de Deus que habita em mim. Não é fora, é dentro. É você começar a trabalhar e ter intimidade com sua inteligência espiritual. Nós precisamos alinhar, nós precisamos descobrir a inteligência espiritual. Fala-se tanto da inteligência emocional, que nada mais é do que aprender a gerenciar as emoções. Mas aqui eu tô falando de algo ainda acima. Pensem só uma coisa. Se eu começar a pensar em eventos positivos, coisas que foram legais na minha vida, eu experimento emoções positivas, boas, felicidade, de paz, dependendo do que eu estou pensando. Certo? Todo mundo aí comigo? Todo mundo concorda aí? E aí, se eu chegar e fizer o contrário, começar a ter pensamentos ruins, eu vou também tendo emoções ruins. E isso tudo, além de trazer uma emoção, ela também vai mudando a fisiologia do meu corpo. A programação neurolinguística já fala que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Mas aqui eu quero que vocês vejam um alinhamento. Eu pensei, começou no meu pensamento. Do meu pensamento gerou um sentimento e que trouxe inclusive uma fisiologia para o meu corpo. Se não é bom, eu vou ficando cabisbaixo, eu vou mudando toda essa fisiologia. Se é bom, eu fico mais receptiva, meu rosto fica mais iluminado, eu tenho mais sorriso, eu tenho mais expressividade, de tranquilidade, serenidade.
Se eu tenho isso, eu estou querendo dizer o quê? Gerenciar as emoções, elas já chegaram e foram despertadas através da minha mente. Mas se eu falo de inteligência espiritual, eu estou um passo além disso. Onde eu já começo a trabalhar, estou alinhada, e eu começo a trabalhar os meus pensamentos. Mas quem trabalha os meus pensamentos é a inteligência superior. Mais do que isso, os pensamentos que chegam até a mim, são pensamentos que já vêm de uma inteligência superior. Do próprio Pai eterno nosso. Que vem também do nosso próprio Espírito que está em comunhão. E que desperta toda essa inteligência que já está em nós. Somos filhos, temos o DNA divino, logo também possuímos virtudes que o Cristo já nos trouxe e nos demonstrou presente na caminhada dele e que nós precisamos fazer acordar em nós. Isso aí. Paulinha tá dizendo aqui que ela, quando chega muito cansada, desanimada em casa, ela não alimenta essa psicosfera, né? E ela tenta botar músicas para poder mais edificantes. Músicas, leituras. E a gente precisa saber o arsenal, vamos dizer assim, que a gente pode lançar a mão. E a gente precisa trabalhar esse no nosso momento de quietude, para que quando a gente vê os momentos desafiadores, ainda que não seja de condições objetivas, mas simplesmente porque a gente saiu e voltou sentindo tudo isso, né? Estamos falando com profetas de Deus que têm sentidos espirituais aguçados. Então eu volto sentindo tudo isso e aí o que é que eu faço? Eu vou também, através da minha inteligência espiritual, ser direcionada para aquilo que seria melhor naquele momento. Porque, e eu também já tenho todo um caminho neural através das práticas repetitivas, constantes de comunhão, de meditação, de leituras edificantes. Eu consigo lançar a mão disso rapidamente. Respiração, às vezes basta uma respiração eu consigo mudar toda essa situação. Mas para isso eu preciso criar esse caminho neural. Nós estamos no físico, precisamos trazer também para o físico tudo aquilo que está disponível em termos espirituais. E a gente precisa exercitar a nossa mente. A gente precisa exercitar a nossa mente até essa comunhão, a lançar mão desses recursos para que no momento da ventania a gente consiga acessar e encontre a nossa mente receptiva para fazer logo todas essas transformações e mudar a nossa condição. A nossa condição mental e vibracional, porque a nossa vibração ela é dada pelos pensamentos e sentimentos e logo comportamentos também. Eita, que eu já falei um monte de coisa, tem um monte de coisa aqui. Eu acho que vocês vão precisar assistir novamente essa live. Mas eu quero que vocês estejam muito presentes, principalmente para o fato de que se eu não olho para os dons que eu tenho, se eu não vejo que as minhas condições materiais, elas dizem respeito à condição espiritual que eu tenho, e aí que eu preciso intervir nisso aqui, transformar, olhar para mim, me conhecer, buscar a quietude, buscar a meditação, buscar práticas edificantes. E ainda vou trazer algo mais. Eu preciso também me alimentar de um ecossistema, agora usar essa palavra, né? Que são pessoas que têm a mesmo pensamento, a mesma comunhão, os mesmos princípios que o meu, para que eu possa ter também naquele espaço um momento de retroalimentação, onde eu possa, onde o que eu falo vai reverberar, onde aquela pessoa vai saber o que me dizer nos momentos mais desafiadores que eu experimentar. E a gente tem os Mulheres Espirituais que a gente encontra toda terça-feira. Estamos agora retomando o Mulheres Espirituais VIP, que é um encontro que a gente faz no privado, porque precisamos desse ecossistema sim. Então, aquelas pessoas que têm interesse em fazer parte desse ecossistema, para que a gente possa caminhar juntas, para que a gente tenha essas palavras de edificação, para que a gente possa fluir no Espírito, aprender inclusive a fluir no Espírito, aprender a trabalhar os nossos dons, colocar eles a serviço da nossa vida, na vida do outro, e principalmente colocar a serviço do reino. Essas pessoas podem me chamar no direct ou apertar o link que tem lá na bio, que tem lá um item, né? Que é para justamente grupo VIP de mulheres espirituais,
para que eu possa te dar orientações. Eu vou fazer um preço assim realmente muito acessível para esse encontro, né? Vai ser uma contribuição simbólica para uma troca de energia que a gente vai estar fazendo ali, porque também diz respeito à prosperidade, diz respeito a um monte de coisa que a gente vai trabalhar e vai crescer juntos. E algumas pessoas, nós já fizemos trabalho no passado, e essas pessoas vão estar comigo agora, e a gente está recebendo pessoas novas também, porque a gente precisa disso. Nós precisamos realmente estar unidas. Nós precisamos estar nos nutrindo, para que em alguns momentos a gente não se sinta só, para que em alguns momentos a gente não se sinta fraca. É claro que Deus, que o Cristo é nossa bússola maior, é Ele que vai à frente, mas a gente sabe também, vocês sabem, que muitas vezes fraquejamos, que muitas vezes não conseguimos lançar mão dos recursos que o Pai já deixou disponíveis para nós. E muitas vezes é uma colega que vai vir e vai dizer. Muitas vezes no grupo privado, quando as coisas pareciam não fazer sentido, alguém vinha e dizia: Deus é contigo. Quando muitas vezes eu falei assim, não entendi nada, eu estava vendo um caminho e era outro, e a pessoa dizia: Deus é contigo, Ele está te guardando, Ele está te cobrindo, Ele ainda não quer você revelada. E é muito lindo, porque nós somos um, todos nós estamos na mesma caminhada. E eu sei que só vai se conectar comigo as pessoas que têm um chamado igual ao meu, as pessoas que estão prontas para fazer parte desse ecossistema. É um momento de despertar, de sair da anestesia deste mundo, de descobrir quem de fato somos. E sempre há espaço para crescermos, para aprendermos, para descobrirmos mais de nós mesmos, para nos perdermos, para nos encontrarmos. Para nos encontrarmos enquanto filhas de Deus, enquanto uma potência divina, capaz de materializar coisas extraordinárias aqui na Terra, para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos. Capazes de trazer algo novo do Senhor, para revelar à humanidade. Por que pensar pequeno? Por que pensar que o que você tem para fazer no mundo está muito restrito a 2, 3 pessoas, ao seu ciclo familiar? Por que pensar? E se vocês pensam grande, não diga que é loucura. Nem diga que é soberba. É o seu espírito, que tem um lampejo da sabedoria que está nele. E vocês têm plena convicção disso. Mas depois o mundo e a circunstância tentam lhe provar o contrário. E a sua mente também tenta lhe provar o contrário. Esse encontro será online através da plataforma do Google Meet, provavelmente do Google Meet, porque é mais fácil para todo mundo manejar. Eu já tentei fazer pelo Zoom, mas algumas pessoas tinham dificuldade de manejar, e aí no Google a gente faz de forma privada e a gente tem um momento de troca muito maior. E eu sei que tem algo ainda mais que no momento eu não tenho como revelar para essas pessoas que vão fazer parte desse grupo. Então, se vocês sentiram que é o momento de vocês, façam um movimento, diga sim, me busquem no privado, venham, porque eu estou buscando essas pessoas que eu costumo dizer que são as buscadoras. São pessoas que sempre estão buscando entender as coisas, buscando soluções para suas vidas, buscando soluções para a vida da família. Sempre querem entender, sempre querem explicar, sempre estão querendo buscar e muitas vezes vão desmoronando no caminho. As condições objetivas de sua vida também vão sendo afetadas e ela toma um fôlego maior e vai em frente, mas muitas vezes parece que deu 2 passos para frente, 3 para trás. Parece que tem pedra segurando ela, em que ela arrasta um peso muito grande. São essas pessoas que estão sendo convocadas. E que elas sabem que tem dons espirituais, mas não sabem mexer, não sabem lidar com isso. Ou elas sentem que tem, mas ainda não está com toda a clareza, porque a mente dela não quer conceber, por causa de crenças que limitam. Então a convocação é para vocês. É para você que está ouvindo isso, que certamente é uma dessas pessoas.
Não deixa sua vida ser travada, não deixa a sua vida se desmoronar. Não deixa a enfermidade física e mental bater na sua porta. Venha fazer parte desse grupo, que é uma bênção. E assim eu rogo ao meu Pai amoroso, para que cada pessoa aqui presente receba aquilo que ela veio buscar. Para que essas palavras sejam testificadas no espírito delas. Para que elas possam receber revelações de forma ainda mais profunda do que foi trazido, de uma parte do todo que foi trazido esta noite. E para que isso dê forças para o caminhar dela. Que tragam direcionamento. Aquelas que se encontravam perdidas, elas comecem a ter direcionamento a partir do que elas ouvirem aqui. Que sejam resposta para algumas perguntas e orações que elas têm feito. Senhor, traga isso de forma tão poderosa sobre a vida delas que não reste dúvidas de que foi uma resposta. Fala com essas mulheres, Senhor, de forma tão íntima, que elas saibam que aquilo que foi dito era direcionado para cada uma delas, de forma muito particular. E que vocês tenham uma semana de muita paz. Uma semana cheia de esperança, alicerçada no amor e na fé. E que a gente possa caminhar juntas. Aquelas que não encontrarem, não se decidirem por dar esse passo de fazer essa comunhão mais íntima, vocês continuem aqui no Mulheres Espirituais. E eu tenho certeza absoluta que o mover de Deus vai transformar a vida de vocês. Vai trazer libertação. Porque a verdadeira libertação, ela vem através da expansão da nossa consciência, através do conhecimento. Porque uma vez que a gente tem conhecimento, conheça a verdade, ela vos libertará. Ninguém poderá jamais te encarcerar de novo. Nenhuma palavra contrária lançada na sua mente te colocará no cativeiro outra vez. O cativeiro já foi aberto, mulheres. Voem, águias. Corram, leões. Porque aqui a gente tem águia, a gente tem leões. Tem mulheres extraordinárias e que não sabiam quem eram. Mas eu vim hoje lhe dizer quem vocês são. E não aceite, a partir de hoje, que te digam nada contrário do que eu estou lhe falando agora. Do que Deus está derramando para a vida de vocês e na consciência de vocês. Rejeite, rejeite, rejeite. Acolha e diga o que é que tem em mim que ressoa e que por algum minuto fez contato com essa sandice que está sendo dita para mim. Rejeite. E se lembre dessas palavras que foram ditas na noite de hoje. E tenham uma vida cheia de esperança e de realização. Vocês são capazes de manifestar na vida de vocês toda a realidade, tudo aquilo que vocês desejam, que sonham para a vida de vocês. Não tenho um pingo de dúvida sobre isso. Mas existe um caminho. E muitas vezes vai ter que ser voltar para aquele caminho onde vocês se perderam. E eu estou aqui, de mãos estendidas. O Cristo está de mãos estendidas, ele já bateu a porta, deixa ele entrar. Aceite o convite. Até semana que vem, muita paz, muito amor, muita esperança na vida de vocês. Até a próxima.